Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Togulho. Hoje é dia 1º de julho, sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Queremos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. O olhar de Jesus é destacado, um olhar que não vê as aparências, um olhar de quem não vê aquilo que é exterior, não vê o pecador, não vê o homem considerado mau, considerado ladrão, mas vê um discípulo. Jesus não vê o seu passado, mas vê o seu futuro como apóstolo, como pregador da palavra, como anunciador do reino de Deus. Jesus o vê por trás das aparências, o vê como um filho amado de Deus Pai, o vê como uma criatura que precisa ser redimida, amada, consolada. O olhar de Jesus é o olhar que ele dirige a todos nós, não um olhar de condenação, de julgamento, de preconceito, mas um olhar de quem acredita no ser humano, de quem quer dar a vida para nos resgatar, para nos salvar. E aquele homem estava sentado na coletoria de impostos. O povo de Roma dominava Jerusalém. O imperador César dominava toda aquela região e cobrava altas taxas de impostos, o que trazia grande sofrimento para o povo, porque os impostos eram muito altos. E quem não tinha condições de pagar impostos com dinheiro pagava em alimentos. Quem não tinha alimentos pagava com pedaços de terra. Quem não tinha terra era obrigado a dar a algum membro da família. Quem não tinha membros da família se tornavam escravos. Então imaginem a dor e o sofrimento do povo de Jerusalém, a exploração, a humilhação. E então, como os cobradores de impostos representavam o poder romano, eles eram muito odiados pelo povo. Eles eram muito, que não tinham nenhum apreço do povo. E além disso, alguns cobradores de impostos cobravam taxas superiores àquelas que eram determinadas, sendo assim injustos, exploradores e ladrões. Mas Jesus olha para aquele homem, chama-o pelo nome, Mateus, e lhe diz: segue-me. Quais as orientações? O que deve ser feito? Não se diz nada, somente segue-me. Durante o seguimento, durante o caminho, vai-se aprender o que deve ser dito, o que deve ser feito, o que deve ser ensinado. A vida da gente é assim, é ao longo do caminho, é ao longo da vida que vamos nos tornando discípulos, que vamos aprendendo a seguir Jesus. Ele se levantou e seguia Jesus. Então, Mateus ouviu, respondeu ao chamado e se colocou ao seguimento de Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Como Mateus deixou a profissão de cobrador de impostos, é provável que ele tenha dado um jantar para se despedir da sua profissão. Ou talvez tenha oferecido um jantar para Jesus para criar intimidade, amizade, para estreitar os laços desta comunhão do discipulado. Fato é que nesse jantar estava presente Jesus, quem sempre gostava de ir na casa das pessoas, e Mateus, o recém-chamado ao apostolado. E havia lá muitos cobradores de impostos que eram amigos de Mateus e muitos pecadores, pessoas marginalizadas, pessoas excluídas, pessoas abandonadas. E alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os pecadores e cobradores de impostos?
fariseus se julgavam superiores, santos, puros, e julgavam os outros, e condenavam os outros. Também nós somos assim. O pecador é sempre o outro, quem erra é sempre o outro, o defeito está sempre no outro. Jesus ouviu e perguntou a eles: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus, então, nos diz, a partir desta comparação da doença, quem é que precisa de remédio quando se está doente? Quem é que precisa de médico quando se está doente? Né? Todos nós precisamos. Mas e o são? As pessoas sãs não precisam de médico e nem de remédio, porque já estão com saúde. Assim, quem é que precisa de Jesus? Os pecadores, não os santos, os perfeitos, mas os pobres, os marginalizados, os excluídos. Por isso Jesus diz: quero a misericórdia e não o sacrifício. Misericórdia que perdoa, que restaura, que dá vida nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.